Tudo bem, pessoal? Estamos aqui novamente, continuando Fisiologia Humana, Biologia A, professor Marquinhos com vocês. Sistema excretor hoje, então, tá? Bom, gente, o sistema excretor, ele está relacionado, tá, a uma situação do nosso corpo, né? A um evento que a gente chama de homeostase. O que é homeostase? É a manutenção das condições internas do organismo para o seu funcionamento. É o equilíbrio, né, das substâncias corporais. Pessoal, a homeostase, ela visa manter o equilíbrio principalmente de sais minerais e tal, e isso também a gente leva em conta os excretas, tá? Então, o nosso principal excreta chama-se ureia, e a nossa principal excreção é a urina, né, que tem uma grande concentração de ureia. Certo? As fezes, efetivamente, elas não são assim, substâncias tóxicas que estão lá. O problema das fezes é que aí crescem ali, né? Podem crescer vermes, bactérias e tal. Mas, na verdade, as fezes são o que o teu sistema digestório não conseguiu utilizar. Agora, elas não têm ali, você não tem ali subprodutos do metabolismo. O nosso metabolismo, as substâncias, as reações químicas, perdão, as reações químicas que mantêm o corpo funcionando, né? Produção de proteína, lipídio e tal. As nossas reações químicas, metabolismo, elas liberam subprodutos. Tá? Coisas que são liberadas, que não são o produto que a gente queria da reação, mas são formadas a partir dessa reação química, e que não podem ficar acumulados no corpo, porque podem fazer mal, podem, né, prejudicar o nosso metabolismo se acumuladas no corpo. São esses os excretas. Então, a excreção é um dos principais mecanismos homeostáticos do organismo, especialmente em relação à manutenção do equilíbrio de água e sais, equilíbrio osmótico. Tá? Remoção de resíduos metabólicos, né? O principal do nosso caso a ureia, e o controle do pH, né? Da relação ali de acidez e alcalinidade, né, do nosso corpo, que a maior parte do corpo trabalha com pH em torno de 7, né? Neutro, tá bom? Gente, olha só. Aí é importante, antes de a gente entrar efetivamente na parte de excreção humana, tá? Importante a gente falar aqui, ó, dos resíduos nitrogenados. Esses subprodutos, né, do metabolismo que eu falei para vocês são compostos nitrogenados, são excretas nitrogenados. E nós temos 3 excretas nitrogenados principais: tá? A amônia, a ureia e o ácido úrico. A amônia é um excreta nitrogenado altamente tóxico. Precisa ser muito diluído. Para você poder excretar amônia, tu tem que diluir ela em muita água, porque ela é muito tóxica, certo? Então tu vai gastar muita água para isso, né? Só que, ao mesmo passo que ela é muito tóxica e tu gasta muita água, você gasta pouca energia para gerar amônia. Então o metabolismo gasta pouca energia para essa excreção. Se você tem essa vantagem de gastar pouca energia, mas para poder excretar amônia, você precisa de muita água, quem tem essa possibilidade da excreção de amônia em grande quantidade são animais aquáticos. Nesse caso, os peixes. A amônia, tá, é a excreção que aparece nos peixes. A gente chama eles de animais amoniotélicos, que excretam como principal excreta nitrogenado a amônia. Não quer dizer que lá não tenha, né, na excreção dos peixes, ureia, ácido úrico, tem também, mas principalmente amônia. Beleza? O ácido úrico, ele é o oposto da amônia. Ele é um excreta nitrogenado pouco tóxico, o indivíduo vai gastar pouca água para liberar, tanto que ele não é um excreta líquido, ele é um excreta pastoso. Tá? Ele é pouco tóxico, então não gasta muita água, né? O animal vai economizar água. Em contrapartida, ele é o que é mais complicado, onde você tem um gasto energético maior para formar esse excreta. Certo? Então ele aparece em animais que precisam economizar água. Ele aparece nos répteis e nas aves. Tá? Répteis e aves têm um orifício que serve tanto para a excreção quanto para a reprodução. Um buraquinho multiuso, buraquinho bombril, né? Que é a cloaca, certo? Vocês já viram que nas fezes, né, ou de um réptil, a lagartixa lá em casa, né, ou de uma ave, né, na titica de galinha lá, né, o cocôzinho da galinha, tu tem as fezes mais escurinhas e tem uma manchinha branca. Aquela manchinha branca é a urina que sai junto. E a urina é tão pouco tóxica, porque a urina dela é principalmente deles, né, dos répteis e aves, é principalmente ácido úrico. É tão pouco tóxica que nem precisa ser diluído em muita água, nem fica líquido, fica
pastoso. É aquela partezinha branca, né, da titica do pombinho ali na Praça 15 aqui em Floripa, né? Beleza? Certo? Então, por que esses animais querem economizar água? Bom, répteis economizam água porque eles são originalmente de clima seco. Né? Claro, depois de muito tempo, os répteis conquistaram outros ambientes, mas eles são originalmente de clima seco. Então eles querem economizar água porque eles viviam em locais com pouca água, não queriam desperdiçar. E por que a ave quer economizar água, cara? A água pesa na hora do voo. Então as aves, originalmente animais que voam, é claro que tem aves que não têm, né, essa capacidade de voo tão grande assim. A galinha até voa, mas ela faz voos curtos, né? Agora, aves de forma geral voam, se locomovem voando. E a água, você ter água de forma desnecessária para diluir excretas, seria um peso a mais na hora do voo. Lembra que a galinha tem até os ossos pneumáticos, né? Os ossos são mais leves para melhorar ali, né, o voo e tal. Então, a excreção de ácido úrico pelas aves, né, não é porque elas são de clima seco. Economia de água para não ter muita água armazenada no corpo para diminuir o peso na hora do voo. Tá bem? Já nós, mamíferos, e os anfíbios, sapo, rã, perereca, temos a excreção de ureia, que ela é um meio termo. Ela não é tão tóxica quanto a amônia, mas não é tão pouco tóxica quanto o ácido úrico. Você não gasta, não é tão trabalhosa para ser fabricada quanto a amônia, aliás, não é tão pouco trabalhosa quanto a amônia, mas não é tão trabalhosa para ser fabricada quanto o ácido úrico. É um meio termo. Tá? Então aparecem animais que não precisam economizar tanta água assim, mas também não pode ficar desperdiçando tanta água. Tá? Não vive dentro da água para isso. Então aparece na gente, mamíferos, e nos anfíbios. Aí aquela lenda urbana, né, lá dos antigos, de que o xixi do sapo cega. Já ouviram falar isso? Ah, o xixi do sapo cega. Né? Cara, a urina do sapo é igual a nossa. Que tem essa lenda, o sapo faz xixi, o sapo faz xixi no olho, já viram isso? Tem uma mira, né? Faz xixi no olho. Né? Não, cara, a urina do sapo, primeiro, o sapo não vai fazer xixi no teu olho, né? E a urina dele é igual a nossa. Bom, o sapo tem toxina na pele e tudo mais, mas não é a urina dele que é tóxica. Tá certo? Beleza? Muito bem. Então, já vimos os 3 tipos de excretas que podem aparecer nos animais. Vamos falar, então, do sistema excretor humano. As partes do sistema excretor humano. Os rins, os ureteres, a bexiga e a uretra. Tá? Os rins produzem a urina. A urina, ela é formada a partir da filtração do sangue pelos rins. E a gente vai ver isso hoje. Tá? Então a urina é produzida nos rins. Os ureteres conduzem a urina dos rins até a bexiga urinária, onde ela fica armazenada. Isso é pegadinha de vestibular muitas vezes, tá, gente? Ah, a urina é produzida na bexiga? Não, ela só é armazenada na bexiga. Ela é produzida nos rins. A bexiga é armazenamento da urina e a uretra é a eliminação da urina para o meio. Tá bem? Muito bem, então, aqui temos uma figurinha mostrando, né, os 2 rins. Tá? Os ureteres que saem dos rins e vão até a bexiga. Tá? A bexiga urinária e a uretra. Beleza? Certo? Então, vamos lá. Os rins são órgãos com forma de grãos de feijão. A gente chama de formato riniforme, né? Em homenagem aqui aos rins, certo? Localizados na cavidade abdominal, na região dorsal. Eles estão aqui atrás, mais ou menos. Tá? Apresentam uma região cortical, mais externa, e uma região medular, mais interna. Tá? Eles são órgãos relativamente pequenos. Isso foi uma coisa que marcou quando eu fiz aula de anatomia na faculdade. Para mim, os rins eram maiores. Eles têm cerca de 10 centímetros, são pequenininhos. Tá? Cada rim contém cerca de 1 milhão de néfrons. Cada um dos 2 rins contém cerca de 1 milhão de néfrons. O que é o néfron? É a unidade estrutural e funcional dos rins. Cara, é o néfron, essa unidade que forma ali os rins, que faz a filtração do sangue. Certo? Nos néfrons ocorre a filtração. É a parte funcional dos rins. Tá certo? Sobre os rins encontram-se as glândulas adrenais, ou adrenais, ou suprarrenais, que a gente falou ontem. Certo? Elas produzem um hormônio chamado adrenalina. A gente falou da ação desse hormônio. E elas produzem um outro hormônio chamado aldosterona, que a gente vai falar dele hoje novamente. Tá bem? Pessoal, então aqui eu tenho um desenho, um esqueminha, né, dos rins. O bacinete é esta região aqui, ó, que é a ligação entre o ureter e os rins. Chama-se bacinete.
Tá? Aí tu tem a região medular e a região cortical dos rins. Tá bem? Então, vamos lá. O néfron está localizado na região cortical, mais externa dos rins. Os néfrons ficam na região cortical dos rins, tá? No córtex renal. Cada néfron tem um corpúsculo renal, tá? Onde tem a cápsula e o glomérulo renal, certo? Já vamos falar mais deles. E pelos túbulos néfricos, ou túbulos renais. É o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle e o túbulo contorcido distal. Então, ó, eu tenho um néfron, ele vai ter, esse desenho aqui tá meio de longe, tá só mostrando aqui, tá apontando, tem os nomes, né? Mas a gente vai ver um outro desenho aqui, onde essas estruturas aparecem melhor. Então, tu tem o corpúsculo renal, formado pela cápsula, né? A cápsula de Bowman ou cápsula renal, e o glomérulo. Tá? E aí tu tem os túbulos néfricos, o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle e o túbulo contorcido distal. São as partes que formam um néfron. E o néfron é a unidade funcional do rim, é esse néfron que vai fazer a filtração do sangue. Tá? Então aqui eu tenho um esquema, né, mais detalhado, né, do néfron. Galera, olha só. Isso aqui, essa coisinha aqui, ó, chama-se cápsula de Bowman. Obviamente Bowman é o sobrenome do cara que descobriu. Né? Então, cápsula de Bowman. Né? Aqui eu tenho, dentro da cápsula de Bowman, o glomérulo renal, também conhecido como glomérulo de Malpighi. Malpighi, o cara que descobriu. Muito bem. Gente, o glomérulo é um conjunto de capilares sanguíneos, de vasos sanguíneos bem fininhos. Tá? Então, tu tem o glomérulo, a cápsula de Bowman. A cápsula de Bowman, ela é oca, ela é um tubinho, é o início de um tubo. Aí, a cápsula de Bowman vai desembocar no túbulo contorcido proximal. Contorcido porque ele é todo retorcidinho assim. Proximal porque ele está mais próximo do corpúsculo renal. O corpúsculo é o glomérulo e a cápsula. Tá? Então, túbulo contorcido proximal, alça de Henle ou asa de Henle, tanto faz. Tá? Asa ou alça de Henle. E o túbulo contorcido distal. Distal porque está mais distante do corpúsculo renal aqui, do glomérulo da cápsula. Tá? Então tem o túbulo proximal, a alça de Henle, túbulo distal. Aí eu tenho o ducto ou tubo coletor. Aqui já está a urina formada. A urina se forma, a gente vai ver como, quando ela vai passando pelos túbulos renais, pelos túbulos néfricos, túbulo contorcido proximal, alça de Henle e túbulo contorcido distal. Quando chega no túbulo coletor ou ducto coletor, a urina já está formada. Esse aqui, o tubo coletor, vai levar a urina para o ureter vai levar até a bexiga. Tá bem? Então vamos lá, gente. Olha só. A formação da urina. A ureia é produzida no fígado através do ciclo da ornitina e é liberada na corrente sanguínea. É a nossa excreta principal, a ureia. O sangue chega aos glomérulos com pressão suficiente para que a parte do plasma atravesse a parede dos capilares, formando o filtrado glomerular, o qual fica retido no interior da cápsula de Bowman, a cápsula renal. Tá? Vamos trocar em miúdos tudo isso que está escrito aqui. Gente, lembra que o sangue tem uma parte sólida e uma parte líquida. A parte sólida, o que é? São os elementos figurados. Né? As células sanguíneas, hemácia, leucócito e a plaqueta, que vocês já aprenderam que não é bem uma célula, né? É fragmento de célula. Beleza. Os elementos figurados, a parte sólida. Parte líquida é o plasma. O plasma é o quê? É água diluindo coisas boas e coisas ruins. O que tem de coisas boas no plasma? Aminoácidos, vitaminas, sais minerais, glicose. Tá? O que tem de ruim no plasma? Excesso de sais minerais, que tu quer jogar fora. Tá? Um possível excesso de sódio, por exemplo. Né? E tem os excretas. A ureia, principalmente, aí um pouquinho de amônio e um pouquinho de ácido úrico. Certo? Que é subproduto do nosso metabolismo. Então, pessoal, isso está no plasma. Tá? Vou voltar aqui, eu tenho um outro desenho aqui, tá? Mas eu quero voltar naquele que eu acho mais bacana, só um pouquinho. Olha só. Vai chegar o sangue aqui no glomérulo renal. Lembra que a cápsula é o início do túbulo aqui, dos túbulos néfricos renais. A cápsula é oca. Gente, o sangue chega no glomérulo, que são um conjunto de capilares sanguíneos.
vai ter uma pressão grande, tá, nesse sangue que chega nos glomérulos, aqui no glomérulo, nos capilares sanguíneos, e o sangue vai exercer essa pressão passando para dentro da cápsula somente o plasma. Os elementos figurados continuam na corrente sanguínea. Você vai passar para dentro da cápsula de Bowman somente o plasma. Perceberam? Tá tranquilo para todo mundo? Pessoal, esse plasma que passou, então veio o sangue com muita pressão pela artéria renal, né? Chegou no glomérulo, que é o conjunto de vasos sanguíneos, teve muita pressão aqui e foi passado para dentro da cápsula somente o plasma. Os elementos figurados continuaram na corrente sanguínea. Beleza? Só entrou o plasma. Esse plasma que entrou na cápsula de Bowman é chamado de filtrado glomerular. Certo? Porque ocorreu uma filtração aqui no glomérulo. Tá bem? Então entrou aqui na cápsula o filtrado glomerular. É o plasma sanguíneo. Coisas boas e coisas ruins. Fechou? Este filtrado glomerular vai chegar no túbulo contorcido proximal. Aqui eu vou ter a ação de um hormônio chamado aldosterona, que era fabricado lá na glândula suprarrenal. Certo? A aldosterona vai fazer aqui uma devolução para a corrente sanguínea de coisas boas. Olha só, pessoal, vocês estão vendo que está passando vasos sanguíneos aqui pelo túbulo contorcido proximal? Estão vendo que tem vasos sanguíneos do lado? Então, entrou o filtrado glomerular, água, diluindo coisas boas e ruins, né? Entrou na cápsula, né? no túbulo contorcido proximal. O que vai acontecer? Um hormônio chamado aldosterona vai devolver para a corrente sanguínea, vai promover uma reabsorção pela corrente sanguínea de sódio, tá? De outros sais minerais, de aminoácidos, de vitaminas, de glicose. E essa reabsorção ocorre de forma ativa. Se eu falo que é ativo, que estou dizendo que é contra um gradiente de concentração e com gasto de energia. Certo? Então, a aldosterona promove no túbulo proximal uma reabsorção pela corrente sanguínea, pelos vasos sanguíneos que estão aqui, de coisas boas. Tá? A única coisa que é devolvido para o sangue de forma passiva aqui é o cloro. O resto vai de forma ativa. Tá certo? Muito bem. Então eu tenho aqui basicamente o quê? Uma reabsorção ativa pelos vasos sanguíneos que estão no túbulo proximal de coisas boas. Glicose, vitaminas, sais minerais. Fechou? Qual é o hormônio que atua aqui? A aldosterona. Muito bem. Então quer dizer que ficou agora aqui, dentro dos túbulos renais, esse filtrado glomerular, só que com menos coisas boas. Certo? Com menos coisas boas. Beleza. Vai descer para a alça de Henle. Nessa primeira porção da alça de Henle, que a gente chama de porção descendente, porque está descendo, eu vou devolver aqui para a corrente sanguínea, vai ter uma reabsorção pela corrente sanguínea de água. E devolvo água para o sangue. Certo? E devolvo um pouco da água para o sangue. O hormônio que faz isso, vocês aprenderam na aula de ontem, é o ADH. Um hormônio hipofisário, certo? Que é conhecido como hormônio antidiurético. Fechou? Beleza? Vasopressina, hormônio antidiurético. Beleza? Então, esse hormônio ADH promove na porção descendente da alça de Henle uma reabsorção pela corrente sanguínea de água. E essa reabsorção de água, ela é passiva. Isso quer dizer a favor de um gradiente de concentração e sem gasto de energia. Tá? Então eu tenho aqui devolução, né, para a corrente sanguínea, uma reabsorção pela corrente sanguínea de água. Qual é o hormônio que promove isso? ADH. Tá bom? Bom, na porção ascendente da alça de Henle, eu vou ter de novo o que aconteceu aqui no túbulo proximal. Vou devolver para a corrente sanguínea mais coisas boas que ficaram. Fechou? Devolvo, né? Glicose, vitaminas, sais minerais. Qual é o hormônio que faz isso? A aldosterona. De forma ativa, menos o cloro. Tá bom? De forma ativa aqui. Aí chega lá no túbulo proximal, cara, o que vai acontecer? Vai ter o final do negócio. Eu vou devolver para a corrente sanguínea um pouquinho
de sangue, de água, perdão, um pouquinho de água, tá? Que ficou ainda, aqui que eu tenho que devolver, né? E vou devolver o que sobrou de coisas boas, certo? O que vai passar para o duto coletor? Água com as coisas ruins que ficaram, com os excretas, né? Com ureia, ácido úrico, amônia, principalmente ureia. É a urina, pronto, acabou. Então, a filtração do sangue pelos rins se dá nos néfrons a partir da atuação de dois hormônios, aldosterona e ADH. A aldosterona promove a absorção, a reabsorção pela corrente sanguínea, né? Reabsorção ativa de sais minerais, glicose, vitaminas, aminoácidos, certo? O ADH promove na alça de Henle e no túbulo distal a reabsorção passiva de água, tá bom? Pode falar, parceiro. Ó, a pergunta do colega é a seguinte, ó, pessoal de casa. A cor da urina, né, tem a ver, né, com alguma situação aqui dos excretas e tal? Com certeza, cara. A urina ela sai mais concentrada, mais amarelinha, quando tem uma maior concentração de sais minerais. Ou de excretas, certo? Ela está mais concentrada, por isso ela sai mais amarela. Tá? Quando você bebe mais água, a tua urina tende a sair menos concentrada, mais clarinha. Tá? Aí é aquela situação que eu falei na aula de ontem. Quando uma pessoa bebe, né, faz uso de bebida alcoólica, a bebida alcoólica faz o quê? Inibe momentaneamente a produção de ADH. Aí tu não devolve água para a corrente sanguínea. Fica mais água dentro dos túbulos renais. A tua urina sai menos concentrada e com um volume maior. Tá certo? Muito bem, gente. Então, tudo isso que eu falei para vocês tá escrito aqui, tá? Beleza? Aí, ó, a urina é o quê? É o filtrado glomerular menos a secreção tubular, que é os túbulos secretam algumas coisas, né? E, aliás, a filtração glomerular, né? O filtrado glomerular, mais secreção tubular, que os túbulos secretam substâncias ali também, menos o quê? A reabsorção tubular. Então é assim, ó. O que é a urina? Eu tenho filtrado glomerular, lembra? Foi filtrado ali. Os túbulos secretam substâncias. Então essas substâncias que os túbulos secretam se misturam ao filtrado. Tá? Só que lembra que nessa história aqui do filtrado glomerular mais a secreção tubular, o que os túbulos secretaram, tem coisas aqui que o sangue reabsorve, certo? Então a urina é o filtrado glomerular, a secreção tubular, mesmo menos o que foi reabsorvido. Certo? O que foi devolvido para o sangue. Tá bom? Então aqui eu tenho um outro esqueminha de um néfron, só que não está mostrando os vasos sanguíneos do lado. Só isso. Tá? Mesma coisa. Pessoal, a ação hormonal que a gente falou, a ação do ADH a gente falou aqui, né? A ação da aldosterona a gente falou aqui também. Tá? Então, ao longo de todos os túbulos renais, ocorre a absorção ativa de aminoácidos e glicose pela ação da aldosterona. Tá bom, gente? Para terminar aqui, ó, fator natriurético atrial. Produzido pelo átrio direito do coração. A gente tem células no átrio direito do coração que produzem o fator natriurético atrial. Tá? O que ele faz? Ele aumenta a produção de filtrado glomerular. Aumenta a filtração lá no glomérulo. Portanto, aumenta a produção de urina. E quando você produz mais urina, você secreta mais urina, você vai diminuir a quantidade de água que tem na tua corrente sanguínea. No teu volume sanguíneo ali. Tu vai diminuir o volume de água no sangue. Isso vai diminuir a pressão arterial. Quanto maior o volume de sangue que tu tem nas artérias, maior a tua pressão arterial. Então, se você produz mais urina, é uma estratégia do teu corpo para quê? Para diminuir a pressão. A maior parte dos remédios que se toma, a maior parte não, mas uma boa parte dos remédios que se toma para pressão arterial, tem também um fator diurético. Aumenta a produção de urina para diminuir o volume sanguíneo e assim diminuir a pressão. Tá certo, pessoal? Fator natriurético atrial, então, uma estratégia do nosso corpo, produzido aqui esse fator no átrio direito, para diminuir a pressão sanguínea se necessário. Pessoal, obrigado mais uma vez. Bom resto de semana para vocês. Nos vemos na terça que vem.